Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindo aqui seus sonhos. Professor Heitor Grilo com vocês em mais uma correção do que prova do ensejo, do nosso Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Essa prova foi a ensejo 2019, Foi a penúltima prova aí do ensino fundamental e dessa vez fazendo a correção que vocês mais gostam, Que é a prova de matemática. Lembrando, se você vai fazer a prova de fundamental, faça apenas as provas de fundamental aqui do canal. Se vai fazer ensino médio, pode fazer essas, além da, claro, das de ensino médio, faça as de ensino fundamental, beleza? Não esquece de dar o like, por favor, pessoal, não tá dando like, então eu preciso mesmo que vocês me ajudem, tá? Não esquece de compartilhar, comenta aqui embaixo as tuas opiniões que relacionam às questões, se tiver alguma dificuldade, fala comigo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito também, tá bom? E vamos começar a nossa correção direto. Questão 31 até a 60. Questão 31. A imagem apresenta uma pilha cujo comprimento está sendo medida numa régua. O comprimento da pilha registrado na régua em centímetros é mais próximo de... Bom, pessoal, aqui, se você já viu, se você tem uma régua, você sabe, que a régua ela está sempre medida em centímetros. Então, de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 e assim por diante. E se a gente reparar, ela está, olha aqui a pilha, ela está entre o 4 e o 5, tá bom? Um pouquinho mais da metade, Então, ali por volta ali do 4,7 e tudo mais. Ele quer em centímetro? Quer. Então, olha, caso você ainda não soubesse, ele ainda colocou cm aqui, que é a abreviação de centímetros, tá? Deu essa dica aí para nós, já escrito na regra. Então, sem enrolação, Como ela não chega, se passasse o 5, ela teria mais de 5. Como tem menos de 5, está entre o 4 e o 5, ela tem ali 4,7. Portanto, a alternativa correta, não precisa transformar nada, é simplesmente ver a imagem e responder. A alternativa correta da questão 31 é a letra D de dado, 4,7. Questão 32. Um casal necessita de 40 mil reais para reformar seu apartamento. Eles dispõem somente de 32 mil e decidem investir todo esse dinheiro para completar o valor necessário para a reforma. Após pesquisar, encontram em um banco 4 planos de investimento diferentes, todos com taxas em juros simples, conforme indicado. Então tem o plano 1, o 2, o 3 e o 4. O primeiro, 1,2% ao mês, o segundo 2,5% ao bimestre, atenção. No terceiro, 4,1% ao trimestre. E o plano 4, 9,8% ao ano. O que significa isso? Que no plano 1, todo mês, tem a correção ali dos juros simples, tá bom? Juros sobre o valor inicial. E ele não se acumula, tá? Porque é simples. A sua prova do fundamental não cai juros composto. Já no plano 2, 2,5 a cada 2 meses, Porque a gente tem bimestre a cada 2 meses, trimestre a cada 3 meses e no 4, apenas uma vez ao longo do ano, ok? Outra coisa, vamos só terminar de ler e a gente já continua. Observando que a capitalização ocorrerá no fechamento do período de cada plano, o casal pretende optar por aquele que o valor necessário para a reforma, cujo custo será mantido inalterado, seja obtido da menor quantidade possível de meses. Qual é o plano de investimento que o casal tem que escolher? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar nos números que ele deu lá em cima, Ele precisa de 40 mil, concorda comigo? Só que eles têm quanto? Eles têm os 40 mil? Não, eles têm 32 mil apenas. Ou seja, quanto que eles precisam receber, pessoal? Apenas 8 mil, tá bom? E aí, a gente tem que fazer dentro dos 4 planos. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar aquele valor inicial que eles precisam, e vai multiplicar pelo 1,2, depois por 2,5, depois por 4,5, por 4,1 e depois por 9,8, Você pode fazer em fração ou você pode transformar em decimal, como a gente aprendeu em aula. Só toma cuidado, na hora de colocar aí o 0, tá bom? Por quê? Porque 1,2% é a mesma coisa que 0,012, ok? Então, cuidado aí com zeros depois da vírgula, tá? E aí você vai fazer a multiplicação para cada um dos planos, tá bom? E aí você vai chegar nos valores de meses, tá? Você vai descobrir que no plano 1, se a gente fizer os 40 mil vezes 1,2% vezes x, que é o número que a gente tem que descobrir,
para chegar nesses 8 mil, que é a diferença entre 40 e 32 mil, a gente vai ver que no plano 1 precisa de 17 meses, no plano 2, como é bimestre, vai precisar de 16 meses, no plano 3, 15 meses, e no quarto plano vai demorar ali algo em torno ali de 3 anos, tá bom? Portanto, aquele que vai precisar de menos meses para chegar no melhor será o plano C, o plano 3, tá bom? De 4,1% ao trimestre. Portanto, alternativa correta, letra C de casa. Vamos para a questão 53. Um produto passou a ser comercializado em uma nova embalagem cuja capacidade de 0,2 litro maior do que a embalagem anterior. Então a gente tinha ali uma embalagem, né, que a gente não sabe, é X, ok? E agora ele vai ser vendido numa maior. E ela vai acabar quanto, pessoal? 0,2, tá bom? Litros. Cuidado com a unidade de medida, tá? E ele quer saber em quantos milímetros a capacidade da nova embalagem é maior do que a embalagem anterior. Então, ele simplesmente quer que você transforme 0,2 litros em milímetros. Portanto, se a gente quiser só fazer essa transformação, a gente vai saber que 0,2 litros é a mesma coisa que 200 ml, tá bom? Ou mililitros, como você preferir. Ou seja, tamanho de um copo, tá? Portanto, questão 33, fácil, só transformar, pôr o zero para a direita, vai chegar ali na questão, na alternativa letra C de casa, tá? Questão 33, a resposta é 200. Questão 34. Um casal com 2 filhos fez um levantamento sobre os valores cobrados pelos 2 planos de saúde disponíveis em sua cidade. O valor mensal a ser cobrado em cada plano é definido somando-se os valores de referência para todos os membros da família que serão cadastrados. O resultado desse levantamento, considerando os mesmos tipos de cobertura nos 2 planos, está listado no quadro que apresenta os valores mensais de referência. E no primeiro está lá. Aqui, pessoal, presta atenção, hein? Se a gente estiver falando do titular, depende da idade, ele vai ter um valor para o plano 1 e outro valor para o plano 2. Se a gente estiver falando dos dependentes, ou seja, aquele que não é o titular, também depende da idade que ele tem, vai ter o valor no plano 1 e o valor no plano 2. E ele fala, as idades dos membros nessas famílias são. Então, vamos lá. Como é que é a melhor forma de você fazer essa questão? Você vai alternativa por alternativa, tá? Para ver qual que bate. E ele quer saber, né? A opção que terá menor mensalidade para essa família nos próximos 2 anos é o plano D. E aí a gente vai fazer uma por uma das alternativas para ver qual que é mais barato. Tranquilo? Então, nessa primeira, ele fala aqui, com o pai de titular. Bom, lembrando, hein? É o pai, a mãe, o filho e a filha. E aqui tem as idades. Então, a gente só vai ter que somar. Então, se for o pai como titular, a gente vai no titular. O pai tem quantos anos, pessoal? 51 anos. Ou seja, R$480. Depois a gente vai somar mais 4. E aí o resto, pessoal, é tudo dependente, os outros 3. Então, olhando sempre na tabela, mais 400, mais 400 e mais 300. Então, se ele seguir a letra A, né? Ou seja, o plano 1, apenas o plano 1, sendo o pai o titular, eles vão gastar no total R$1.580. Se for no segundo, vamos lá, a mãe como titular, então você vai no titular e aqui você tem o plano 1, então você vê a idade da mãe de 47 anos, então tá aqui, então vai gastar R$420, mais 490, mais 400, mais 300, que vai dar R$1.620. No plano, e aqui na letra C, agora a gente vai ver essa aqui, ó, plano 2, esquece o plano 1. O pai como titular vai ficar 500 mais 360 mais 300 mais 360, que vai dar 1.520. E na letra D, né, aqui com o segundo plano, mas a mãe como titular e não o pai, vai dar, olhando aqui, 450 mais 500 mais 300 mais 360, que vai dar o valor total de 1.610. Portanto, o mais barato, pessoal, ficou a letra C de casa, tá? Utilizando ali o plano 2 com o pai como titular, tá? No valor de 1.520, alternativa C de casa. Questão 35. Um supermercado elaborou uma cesta composta de 1 kg de 4 produtos básicos: arroz, feijão, açúcar e sal.
Necessitando reajustar os preços de 3 desses produtos para repassar o aumento aplicado pelos fornecedores, o gerente desse supermercado elaborou uma tabela na qual listou os preços desses produtos, antes e depois do reajuste, conforme apresentado a seguir. E você tem aqui o quilo por cada produto, e aí o valor antigo e o valor novo. Agora presta atenção. Como o preço do sal não foi aumentado pelos fornecedores, o supermercado dispõe de grande quantidade em estoque, o gerente decidiu reduzir o preço do quilograma do sal de forma a manter fixas as despesas de seus clientes com a aquisição da cesta formada por esses produtos. O novo preço em real para o quilograma do sal será... Então presta atenção, você tinha aqui os 4 produtos no preço antigo. E aí 3 deles aumentaram. Só que ele pensou no consumidor, olha que gerente bonzinho, e falou que o valor final tem que ser o mesmo valor de antes a depois. Então, primeiro, o que a gente faz? Primeiro a gente vai somar todos os antigos aqui, tá? O valor dos antigos. Se a gente somar 2,30, 2,50, 1,25 e 2,50, vai dar o total de R$ 8,55, beleza? Depois, pessoal, o que eu sugiro? Que você some apenas os 3 valores novos. Então vai dar 2,75 mais 2,80 mais 1,65, que vai dar R$ 7,20. E como ele quer manter o preço final igual do que estava antigamente, a gente só vai subtrair um ou outro. Ou seja, R$ 8,55 menos R$ 7,20, que vai dar o total de R$ 1,35. Tá? Portanto, o novo preço real para o quilograma do sal será de R$ 1,35. Portanto, a alternativa correta, letra A de amor. Pessoal, questão 36, e ela tem uma pegadinha, presta atenção. O gráfico apresenta as taxas de variação do Produto Interno Bruto do Brasil no período de 2000 a 2013. A taxa de variação do PIB em um determinado ano informa quanto o PIB do país variou em relação ao PIB do ano anterior. Tá? E ele quer saber que nesses períodos aí todos, os anos que apresentam as 2 menores taxas de variação do PIB foram. E aí você tem, né, várias porcentagens aqui e aqui embaixo tem um ano. Então você consegue ver. Alternativa A, por exemplo, 2001 a 2003. Então você vai em 2001 a 2003. Então é 1,3% e 1,1%. E assim por diante com todos os anos que estão aqui nas alternativas. Olha, aqui pessoal, qual que é a pegadinha do negócio? Por exemplo, né, ele fala entre 2001 e 2003. O que a maioria fez? Por exemplo, 2001, 1,3%, 2003, 1,1%. E aí o que fez? Viu qual que era, né, a média entre os dois. Ok, variou apenas 0,2%, Heitor. Então a menor variação seria essa. E assim por diante, tá? Porém, essa prova ela fez uma pegadinha. O nome do que a gente está vendo, o nome é justamente a taxa de variação. Ou seja, ele não quer saber a variação entre um ano e outro, tá? Ele quer saber quais são os menores números entre elas. Pois é, portanto, você simplesmente tem que ver aqui, tá? Qual que é o menor. Nesse caso, é a letra D de dado. Por quê? É menos 0,3% e 1%. É aqueles que representam o menor número nessa taxa. Pois é, foi a alternativa que o seu INSEE já deu, tá? Então, cuidado. Leia sempre a pergunta antes de responder. Questão 37. Um jogador de basquete tinha sua camisa o número 88. Um grande fã desse jogador pintou o número 88 utilizando octágonos seculares congruentes, conforme a figura. Na confecção do número, aparece um quadrilátero em preto no centro da figura, tá? Esse aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Daqui bem no meio, beleza? Aqui os números aqui, o 8 e o 8, beleza? Esse quadrilátero tem as diagonais, ou seja, de uma ponta a outra e de outra ponta a outra, tá? Não vamos esquecer, pessoal, que isso aqui nada mais é do que um quadrado, ok? E o quadrado ele tem 4 lados iguais e tem as 2 diagonais iguais, formando, obviamente, aqui, né? Se a gente pegar um e pegar o outro, ângulos de 90 graus. Portanto, eles são perpendiculares também, tá? Então, na alternativa 37, só pode ser a letra C de casa, porque eles são iguais, lembra, quadrado, os 4 lados iguais, diagonais iguais e com ângulos perpendiculares, está formando ali os ângulos de 90 graus. Questão 38, é bem legal, tá? Mas muita gente errou, então presta atenção. Em uma cidade, uma comunidade formada por 50 pessoas se estabeleceu nas proximidades de uma estação de esgoto.
Testes laborais concluíram que 12 delas apresentavam um problema alérgico. Ao se escolherem aleatoriamente 2 moradores dessa comunidade, a probabilidade de ambos apresentarem algum problema alérgico é. Então vamos lá. Ele quer primeiro, quantas pessoas são da nossa análise de estudo? São 50 pessoas, ok? E ele fala que quantas têm alergia, pessoal? Segundo o nosso texto, 12 pessoas. Então, 12 sobre 50. Em cima, sempre o número que a gente quer, Embaixo, toda a amostra, beleza? Então, 12 sobre 50. Porém, todas as suas alternativas apresentam essa opção, tá? 12 sobre 50. É na segunda parte que o bicho pega. Porque é o seguinte, na segunda parte, ele não quer apenas uma amostra, ele quer 2. Então, presta atenção. Pensa comigo. Se antes eu escolhi apenas uma pessoa, ou seja, 12 que tinham alergia, eu vou escolher uma entre o universo de 50, quantas pessoas eu vou ter na segunda amostra, pessoal? Eu vou ter apenas 49, concorda comigo? Pois é, eu vou ter 49. Por quê? Porque uma pessoa já foi escolhida anteriormente, tá? A gente está falando agora da segunda amostra de pessoas. Ou seja, embaixo agora eu vou ter que multiplicar, tá? Por 49 e em cima, o denominador é 49, beleza. E o numerador? Bom, como eu já tinha uma dessas pessoas já escolhidas, agora eu não tenho mais 12 pessoas alérgicas, eu tenho apenas 11. Por quê? Porque uma já foi escolhida na amostra anterior. Entendeu a lógica? Então vai ficar 12 sobre 50 vezes, sempre a multiplicação, vezes 11 sobre 49. Essa é a lógica que você não pode esquecer. Então, questão 38 só pode ser a letra A de amor, beleza? Questão 39 é bem fácil, então vamos lá. Alimentos industrializados devem apresentar algumas informações no rótulo. Uma dessas informações é o valor nutricional. Uma marca de achocolatado apresenta em seu rótulo as seguintes informações. Então, vitamina C 2,7, vitamina A 0,09, D 0,17 e B3 1,4. E ele quer, pessoal, o fabricante desse achocolatado pretende criar um novo rótulo com essas informações na ordem numérica decrescente. E aqui que é a grande pegadinha da sua prova, tá? Que muita gente errou. A maioria não viu a palavra decrescente e leu crescente. Se fosse só crescente, era do menor para o maior. Mas ele quer decrescente, então é do número maior para o número menor. Tá? Ele quer saber qual ficaria a ordem. Então vamos lá. Primeiro, qual é o maior número de todos que nós temos aqui? É a vitamina C, tá bom? Porque é 2,7, é o maior número, tá? Depois, vem aqui 1,4, ou seja, B3. Depois, sobraram esses dois, hein? Ó, depois da vírgula, a gente tem aqui, ó, esse aqui, 0,17, que é a vitamina D. E por último, 0,09, menor ainda, tá bom? Então, na questão 39, a gente fica com a letra D de dado. Vitamina C, vitamina B3, vitamina D e depois vitamina A. Ok? Questão 40. Olha, e eu vou ser muito sincero na questão 40. A questão 40, pessoal, ela nada mais é do que uma interpretação de texto. É, verdade. Então muita gente fala, não, é grande, é difícil, e o pior que não era. É que o pessoal ficou com preguiça de ler. Então, olha, um dos instrumentos musicais mais populares do Brasil é certamente o tambor. Considere que um instrumentista queira incrementar a aparência do seu tambor pintando com pincel a faixa poligonal em zigue-zague desenhada na sua superfície lateral, conforme mostra a figura. E aqui que vem o pulo do gato, olha. Considere que a faixa tenha largura constante ao redor de toda a superfície lateral do tambor e que, ao dar início à pintura, o tambor se encontre perpendicular ao solo. Presta atenção. Além disso, admita que seja suficiente passar o pincel uma única vez em cada ponto da faixa. Nessas condições, olha só, ele deu toda essa introdução para falar isso. Nessas condições, a figura que melhor representa o plano de projeção perpendicular da trajetória da ponta do pincel a se completar a pintura é, basicamente, ele está te perguntando qual que é a visão, e aí eu vou interpretar isso para vocês. Quando eu falo que é perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus de quem está pintando. Ou seja, qual que é a visão de alguém que está olhando de cima do tambor? Pessoal, dá uma olhada aqui. Olha de cima do tambor, que figura é essa? É um círculo, não é? Concorda comigo? É um tambor.
Então, qual que é a alternativa que a gente vai marcar? Simples, letra D, de dado. Pô, Heitor, ele falou tudo isso por no final ser só isso? É verdade. Às vezes a sua prova ela quer te cansar de várias formas, né? Uma dessas formas é através do cansaço da leitura do texto, tá bom? A questão 41 tem uma pegadinha, mas é bem fácil, é bem tranquila. Ó, o gráfico apresenta o lucro em milhões de reais obtidos por uma empresa no período de 2015 a 2017. Então, primeiro vamos interpretar o gráfico, né? Em 2015 ele teve ali 80 milhões de lucro. Em 2016 ele teve 60 milhões de lucro. Em 2017 ele teve 45 milhões de lucro. Isso você tem que saber olhando a tabela, beleza. E ele sabe, olha o que ele fala. Sabe-se que o percentual de queda dos lucros observado de 2015 para 2016 e depois de 16 para 17 se manteve de 17 para 18. E ele quer saber no próximo ano qual que vai ser o lucro dessa empresa. Tá? O que algumas pessoas erraram, né? E colocou a alternativa que não era, porque é o seguinte, não é 30 milhões. Sabe por quê? O que você tinha que pensar? 2015 foi 80 milhões, 2016 foi 60. Pessoal, quantos por cento, ou infração, se você preferir, que teve de queda? A gente teve 25%, ou seja, um quarto do valor. Tá? De 2016 para 2017, quantos? Ele falou que se mantém, pessoal, a porcentagem. Teve outra queda de 25%. Tá bom? Isso que a gente não pode esquecer. Não é o valor em si, mas a porcentagem. Portanto, tá? De 2017 para 2016 também vai ter outra queda de 25%. Heitor, não lembro como é que eu multiplico. É 0,25, você vê a diferença. Ou então 1 sobre 4, que é a mesma coisa. Tá? Você faz da forma que você preferir, ou em fração ou decimal. Eu particularmente só trabalho com decimal que eu prefiro, mas cada um faz como prefere. Tá? Logo, a gente vai chegar na resposta. Em 2018, o lucro dessa empresa será de, segundo a nossa alternativa, letra A de amor, 33,75%. Lembrando, ano para ano, 25%. Tá? É assim que a gente faz. Questão 42. Aqui eu achei que tinha uma grande conta para fazer e tal. E no final, pessoal, olha, é só interpretar. Lembra que nem aquela outra questão que a gente só teve que ler, e no final a pergunta foi uma coisa super simples? É a mesma coisa, tá? O novo aparelho solar foi lançado por R$ 650, pagamento à vista. A loja 1 oferece esse aparelho com o seguinte plano de financiamento. E ó, presta atenção. Entrada de 550, paga no ato da compra, sendo o restante pago em parcela única, ou seja, uma única vez, 2 meses após a compra, com taxa de juros simples de 2,5% ao mês, ok? Beleza? 2,5% ao mês. Tá. Uma segunda loja, aqui que vem, ó, também decide comercializar esse aparelho, oferecendo um plano no mesmo formato do que a oferta pela loja 1. Uma entrada de 250, paga no ato da compra e o restante ser pago em uma parcela única 2 meses após a compra, sujeito a uma taxa mensal de juros simples. Pessoal, é só pegar o valor e multiplicar pela taxa de juros, tá bom? Ou seja, 2,5% no primeiro caso. Só que, qual que é aqui que o pessoal errou? Né? O pessoal esqueceu que a taxa de entrada dessa segunda loja, ela não é 550, ela é 250, tá? Ok? Para que o plano de financiamento dessa segunda loja resulte num desembolso total igual ao que o cliente teria que comprar no aparelho financiado na loja 1, a loja 2 deve propor em seu financiamento uma taxa mensal de juros simples igual a... Bom, pessoal, se a gente quer manter ali, né, a mesma porcentagem, na multiplicação, a única porcentagem que vai se enquadrar é o 1%. Tá? Ah, não pode ser 2,5%, Heitor? Porque a maioria foi na C, né? E errou. Não, porque a parcela inicial de entrada já não é 550. Dessa vez é 250, tá? Portanto, na multiplicação, para o valor ficar igual, a gente vai chegar na letra A de amor.
ok? Tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, pessoal. 43, estudo feito com, e aqui é bem tranquilo, com 1.220 adolescentes norte-americanos, aponta que redes sociais estão substituindo passeios com colegas. E aí ele fala já, 3/4 desses adolescentes dizem que enviam mensagens escritas aos amigos todos os dias. Dos adolescentes que participaram desse estudo, qual que é a quantidade do que enviam mensagens escritas todos os dias? Ele falou que é 3/4 de 1.220. Então como é que a gente faz? A gente vai pegar o 1.220 e vai multiplicar por 3 sobre 4, que é a mesma coisa que 3/4. Multiplica o número de cima pelo número de cima, de baixo pelo de baixo. 1.220 vezes 3 dá 3.660. 1 vezes 4 dá 4. Então fica 3.660 dividido por 4, tá bom? Que vai dar no total aí de 915. Portanto, 915 estudantes, adolescentes, é o número que a gente queria, que é 3/4 de 1.220. Portanto, a alternativa correta, letra C, de casa. Questão 44, interpretação pura de texto. Presta atenção. Para estimar a extensão de um engarrafamento, que ele fala que é a letra E, tá? Em uma via com 3 pistas de rolagem, onde só trafegam carros de passeio, o Departamento de Trânsito considera para efeito de cálculo que cada carro ocupe 5,5 metros de extensão da pista de rolagem, onde se encontra conforme indicado na figura. Então ele já falou, tá? Que tem a distância entre um carro e outro de 5,5 metros, tá? Que todo engarrafamento é nomeado pela letra E e que temos 3 filas de carro. Concorda comigo? Beleza. E ele quer saber, ó, qual que é a expressão que a gente pode fazer para falar da relação entre a extensão do engarrafamento, que é medida em quilômetros, e o número N de carros envolvidos nesse engarrafamento. Então, ó, E é a extensão do engarrafamento, tá? Então tem que ser E igual, beleza. E aqui, ó, vamos com calminha para você entender, tá? Primeiro, né, o que é o nosso N? É o número de carros. A gente ainda não sabe, vai colocar N. E aí a gente tem que dividir esse N, pessoal, por 3. Por quê? Porque são 3 filas. Então é N sobre 3. E aí a gente vai pegar esse número e vai multiplicar pela distância de cada carro, que a gente não sabe, né, quantos carros são, mas a gente sabe que entre um carro e outro tem 5,5 metros. Então ficou E igual a N sobre 3 vezes 5,5. E aí, né, tem que tomar muito cuidado. A sua prova, por acaso, facilitou, mas ela podia dificultar. Você vai ter que dividir isso por metros, tá? Por quê? Então não pode ser por quilômetro, né? Não posso por 1? Não. Porque a gente tem a distância entre um carro e outro também em metros. Tudo tem que ficar na mesma medida, unidade de medida. Portanto, a gente vai dividir tudo isso por 1.000, tá bom? Então, é para fazer cálculo, é para fazer conta? Não, é só para marcar a alternativa que fala exatamente o que nós dissemos. E igual a N sobre 3 vezes 5,5 divididos por 1.000. Portanto, no 44, a alternativa correta, letra A de amor. Questão 45. Uma indústria necessitando contratar mão de obra elaborou um gráfico no qual apresenta a distribuição de 80 vagas que precisa preencher. Porém, ficou faltando especificar o percentual de vagas de operador de máquina. Então, você tem 30% de auxiliar de serviços gerais, você tem 10% de gerente geral, 20% de auxiliar administrativo e faltou o operador de máquina, que é o resto todo que está pintado. E ele quer saber a porcentagem disso. Pessoal, vamos pensar? Quando que tem o círculo completo? 100%. Então, vamos primeiro somar os que tem e subtrair depois de 100, tá bom? Então, 30 mais 10, 40. 40 mais 20, 60. E aí a gente vai fazer a subtração. 100 menos 60 vai dar 40. 40%, tá? Então, 40% é o que faltou. Então, quantas vagas foram oferecidas para o operador de máquinas? 40%. 40 vagas, tá? 40%. No total, então, a gente vai ter ali, pessoal, e aqui você tem que pensar numa coisa, tá? Só para a gente não ficar confuso em relação a isso. Desses 40%, a gente vai multiplicar pelas 80 vagas para saber quantas vagas elas representam.
Então, quanto que é 40%? 0,40. 0,40 vezes 80, a gente vai descobrir. Por que, Heitor, 80? De onde você tirou esse número? Porque 80 é o número total de vagas, ok? Portanto, nós chegamos ao resultado de 32, tá? Simples assim. Portanto, questão 45 é a letra B de bola, número 32. Questão 46. Para criar a tela Hercules, o pintor Ashley utilizou a técnica de recortes e colagens em papel de forma de um lagarto. Acompanhe a minha leitura para você não se perder, tá? Inicialmente, ele utilizou um pedaço de papel com dupla camada no formato de um hexágono regular, tá, ok? Conforme a figura. Depois desenhou e recortou partes em uma das camadas, por exemplo, a cauda do réptil, representada pelo número 6, que foi colada na parte externa do hexágono, deixando assim aparente na outra camada de papel a figura F, igual à figura 6. E assim por diante. Entenderam, né? Então, por exemplo, você tem uma relação da figura 6 com a figura F, você tem uma relação da figura C com a figura 5, e assim por diante, né? Deu para perceber essa lógica, ok? Legal. O lagarto será formado pelo conjunto de todas as partes claras. Ok. Um professor mostra essa obra aos seus alunos, ensinando que figuras iguais são congruentes e, por isso, têm áreas iguais. Apresenta, então, 4 propostas para obtenção de área do lagarto formada pelos recortes. E ele dá 4 opções. E ele quer saber qual a proposta apresentada pelo professor representa a área do lagarto formado pelos recortes. Pessoal, o que ele quer saber? Como que eu descubro a área de um objeto? Como que eu descubro? É só isso que ele quer. Tá? Ele dá número? Não, ele simplesmente está falando, olha, se eu somar diferentes áreas, se eu, de repente, fazer a conta dos lados... Não, pessoal, toda vez que eu quero uma área de uma figura plana, eu simplesmente tenho que fazer o cálculo da área. Portanto, se ele quer saber a área do hexágono, simplesmente ele quer saber o cálculo da área total do hexágono. Simples assim, tá bom? Reparou uma coisa? Todo esse texto para nada. Portanto, questão 46 só pode ser isso aqui, ó, cálculo da área total do hexágono. Portanto, só pode ser a letra A de amor. Tá bom? Questão 47. Roger Penrose, professor da Universidade de Oxford, especialista mundial em relatividade e teoria quântica, descobriu um belíssimo tipo de pavimentação aperiódica, constituída apenas de 2 tipos de ladrilho, como se observa na figura 1. Esses 2 tipos de ladrilho, pelos seus aspectos, foram batizados de flechas e papagaios com John Corey, outro entusiasmo da diversão matemática à semelhança de Penrose. As flechas e os papagaios podem ser obtidos pela fragmentação de um polígono, como mostra na figura 2. De novo, um texto enorme para nada. E ele quer saber, olha isso, pessoal, esse polígono aqui, o que ele é? Ele é um trapézio, ele é um triângulo, ele é um octógono ou um paralelogramo? Bom, lembra daquela figura 1 de desenho geométrico que a gente teve? Octógonos era se fosse uma figura de 8 lados. A gente só tem 1, 2, 3, 4. 4 lados. Ah, então, mas internamente? Não. Você só tem que ver externamente, tá bom? Então, esquece o octógono, tá? Vamos continuar para ver as outras opções. Pode ser um triângulo? Não. Triângulo tem quantos lados, pessoal? Tem 3 lados, tá bom? 1, 2, 3. Portanto, lembra, quantos lados tem essa figura? Tem 4 lados. Concorda comigo? 1, 2, 3, 4. E repara uma coisa. Você pode ver pelos ângulos também, mas não é necessário. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Tá? Portanto, toda vez que eu tenho este desenho deste formato, nós estamos falando de um paralelogramo, ok? Portanto, nesta questão 47, vamos ficar com a letra D de dado. Só isso. Questão 48. Um atleta participará de uma prova de ciclismo de 40 km. Para se preparar para esta prova, no primeiro dia de treinamento, percorreu 16, no segundo 20, no terceiro 24 km, aumentando diariamente
sempre com a mesma quantidade de quilômetros, até que chegou a percorrer no último dia de treinamento um percurso de comprimento igual ao da extensão da prova que irá participar. Ou seja, ele foi aumentando a quantidade de quilômetros até chegar nos 40, ok? Todo dia ele aumentou exatamente a mesma quantidade. Então, quantos dias ele quer saber que durou esse programa de treinamento? Então, é só a gente fazer. Você pode fazer aí na sua folha, no seu caderno, ou você pode fazer até de cabeça. Primeiro dia ele percorreu 16 quilômetros. Segundo dia ele percorreu 20. Pessoal, quantos quilômetros a mais? Ele percorreu 4 quilômetros. Ou seja, todo dia ele aumentou mais 4 quilômetros. Segundo dia, 20 quilômetros. Terceiro dia, 24. Quarto dia, 28 quilômetros. Quinto dia, 32. É só ir aumentando 4 em 4. Sexto dia, 36. Sétimo dia, 40. Opa, chegou. Porque a prova, lembra na primeira linha, falando que a prova dura 40 quilômetros. Logo, né, ele durou 7 dias para fazer isso. Tranquilo? Letra D de dado. Questão 49. Um frasco que continha 3,5 litros de uma determinada substância trincou. Com isso, perdeu 300 ml. Pessoal, já agora, faz essa conta. 3,5, vamos tirar 300 ml. Vai sobrar quanto? 300 ml, pessoal, é a mesma coisa que 0,3 litros. Ou seja, sobrou 3,5 menos 0,3, que vai dar 3,2. Ok? 3,2. O restante da substância que permaneceu no frasco será transferido para pequenos recipientes de 250 ml cada. E ele quer saber a quantidade mínima desse recipiente necessária para acomodar o restante da substância é. Lembrando, quanto que é 250 ml em litro? É 0,25, ok? Então, numa divisão rápida, que é 3,2, que é o que a gente tinha, dividido por 0,25, vai dar 12,8. Só que, não dá para ter 12 frascos mais um pedacinho. Então, a gente tem que ter o restinho do líquido também tem que ser armazenado. Portanto, 12,8 é a mesma coisa que 13 frascos. Beleza? Portanto, a alternativa correta, letra C de casa. Vamos para a questão 50. Em uma pizzaria, o gerente organiza as mesas lado a lado conforme a quantidade de pessoas do grupo. Observe algumas composições possíveis com 1, 2 ou 3 mesas. Então, olha, repara uma coisa, pessoal. Com uma mesa, tinha quantas pessoas ali em volta? 4 pessoas. Com 2 mesas, são quantas pessoas? 6 pessoas. Tá vendo? Essas bolinhas são pessoas, tá? 3 mesas, são quantas? São 8 pessoas. Concorda comigo? Beleza? Tá. Para grupos com mais de 8 pessoas, é possível acrescentar mais mesas, seguindo esse mesmo padrão. Um grupo de pessoas foi a uma pizzaria numa comemoração de fim de ano. Para acomodá-las, foram necessárias 11 mesas. Imagina o tamanho, rapaz. Dispostas lado a lado, não sobrando nenhum lugar. Sabendo-se que esse grupo, para cada 4 pessoas consumir uma pizza grande, custava R$20. O valor em real referente ao consumo total dessas pizzas desse grupo foi de... E a gente tem que descobrir. Pessoal, é só você fazer uma tabelinha aí no seu caderno, tá? Ou se a gente podia usar também uma fórmula, mas eu vou simplificar aqui para vocês, tá? E aí a gente vai pensar numa coisa. Uma mesa, 4 pessoas. 2 mesas, 6 pessoas. 3 mesas, 8 pessoas. Ou seja, né? A partir da primeira mesa que tem 4 pessoas, a cada mesa que eu acrescento, eu estou aumentando quantas pessoas? 2 pessoas. Então, a gente vai continuar. 4 mesas, 10 pessoas. Por quê? Cada mesa mais 2, ok? 5 mesas, 12. 6 mesas, 14 pessoas. 7 mesas, 16. 8 mesas, 18. 9 mesas, 20. 10 mesas, 22. 11 mesas, que é o que ele quer, 24 pessoas, ok? Dessas 24 pessoas, pessoal, agora a gente tem que dividir por 4, porque ele vai falar que cada pizza foi consumida por 4 pessoas. Ou seja, a gente vai fazer essa divisão, 24 dividido por 4, que vai dar 6. 6 o que, pessoal? 6 pizzas. Beleza. Só que cada pizza custa R$20, ou seja, 6 vezes 20, que vai dar o total de R$120, ok?
Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra C de casa. Questão 50, R$ 120. Ok, questão 51. Durante uma viagem, Pedro, João e Carlos gastaram juntos R$ 450. Então já faz no seu caderninho o P, o J e o C, que são as iniciais dos nomes, e aí coloca uma chavinha nos três falando, olha, 450. E aí ele fala, João gastou 30 a mais que Pedro e Carlos gastou 60 a mais que João. Nessa viagem, quanto que João gastou? Então vamos lá. Quando ele fala, João gastou R$ 30 a mais que Pedro, você sabe quanto que o Pedro gastou? Não, então a gente vai chamar de X. E o João é 30 mais X, concorda comigo? Se o Pedro a gente não sabe, a gente está chamando de X, o João a gente está pressupondo, segundo o nosso texto, que é 30 mais X, que é R$ 30 a mais do que aquilo que o Pedro consumiu. E ele fala também que o Carlos gastou 60 a mais que o João. Então é 60 mais 30 mais X, ok? Porque a gente sabe que o João consumiu 30 mais X. Então, o que a gente já tem? Uma formulinha para a gente utilizar. A gente sabe que X mais 30 mais X mais 60 mais 30 mais X vai ser igual a 450, como ele disse no enunciado. Então, a gente vai colocar a letra de um lado, número do outro. Soma x mais x mais x vai dar 3x. 3x igual a 450 menos 120. Né? De um lado estava somando, passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 3x igual a 330. O 3 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 330 dividido por 3, vai ficar x igual a 110. Agora, a gente sabe o valor do x, ok? E aí a gente vai ver quanto que o João consumiu. Gastou. João gastou 30 mais x, ou seja, 30 mais 110, que é o valor do x. Vai ficar 30 mais 110, que vai dar R$ 140. Portanto, a alternativa correta na questão 51 é a B de bola. Ok? Uma família consome mensalmente 40 kg de carne. Pô, mas que tamanho dessa família, né? Sendo 10 kg de bife, 15 kg de frango, 5 kg de linguiça e 10 kg de peixe. Antes de fazer a compra mensal de carne, pesquisar os preços em 4 açougues e que está aqui o resultado. Então, açougue 1, 2, 3, 4 e o valor de cada uma. E ele quer saber, a compra dos 40 kg de carne deverá ser feita em um único açougue. Qual que é aquele que terá o menor custo? Então, simplesmente a gente tem que fazer o quê, pessoal? Pegar os quilos que eles têm, que cada uma delas, e multiplicar pelos valores, tá? Então, toda vez que você vê um valor em bife, a gente vai multiplicar por 10, porque são 10 quilos. Toda vez que a gente vê o valor de frango, a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 15, porque são 15 quilos de frango. Na linguiça é vezes 5 e no peixe é vezes 10. Você tem que fazer isso com os 4 açougues, tá bom? Então, no primeiro açougue vai ser 219,9 mais 90 mais 40,25 mais 184,40, que vai dar o valor final de R$ 534,55. No açougue número 2 vai ficar 209,90 mais 88,50 mais 41,50 mais 179,80, que vai dar o valor total de R$ 519,80. No 3 vai dar 207,50 mais 90,9 mais 38 mais 178, que vai dar o total de R$ 515,40. E no açougue número 4 vai dar 199,90 mais 90,3 mais 35 mais 190,10, que vai dar o total de R$ 515,30. Portanto, o valor mais barato ficou no terceiro açougue, no valor de R$ 514,40. Portanto, a alternativa correta na questão 52 só pode ser a letra C de casa, açougue número 3, ok? Vamos para a questão 53? Em uma residência, há um reservatório de água com 1.000 litros de capacidade. Periodicamente, ele é esvaziado para que seja feita uma limpeza. Para esvaziá-lo, utiliza-se uma torneira que fica na base do reservatório e tem uma vazão constante de 20 litros por minuto, quando totalmente aberta.
Em um dia de limpeza, o dono da residência observou que o reservatório estava com 700 litros de água. Ao fim de esvaziá-lo no menor tempo possível, abriu a torneira completamente. Nessas condições, quantos minutos foram necessários para que toda a água fosse retirada no reservatório? Bom, pessoal, 1.000 litros ao total, né? E a vazão ali é de 20 litros por minuto. Só que, pergunta, o reservatório está cheio? Não, ele não tem 1.000 litros, ele tem apenas 700 litros de água. Então, é simplesmente pegar os 700 que nós temos e dividir por 20, tá bom? Corta um zero de cada lado, vai ficar 70 dividido por 2, que vai dar o total de 35. E a resposta também está em minutos, então não tem que transformar nada. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola, número 35. Pois é, algumas são mais fáceis que outras, então nós temos que aproveitar quando estas coisas acontecem, ok? Vamos para 54 agora. Uma fábrica de caixas de papelão produz unidades em formato de blocos retangulares. A base dessa caixa tem lados que medem 7 e 10. A altura é escolhida pelo cliente, podendo ser de 1, 2, 3 ou 5. Quanto maior a altura escolhida, maior será o preço da caixa. Um comerciante deseja comprar nessa fábrica uma caixa com capacidade mínima de 85 e que tenha o menor custo possível. Para atender suas necessidades, o comerciante deverá comprar a caixa cuja altura em decímetros é igual a 1, 2, 3 ou 4, pessoal. Então vamos lá, a gente sabe que a medida é de 10 e de 7. E depois ela pode ser, a gente está falando de um volume, né? Pode ser de 1, de 2, de 3 ou de 5, tá? Se a gente fizer a nossa formulinha, né? De volume, ou seja, volume é igual e a multiplicação dos 3, e a gente não souber, por exemplo, o volume de uma delas, que é o que ele quer descobrir, a gente vai chamar de x. Então vai ficar volume total, ou seja, 85, que é o que ele deu, é igual a, e a gente vai multiplicar 10 vezes 7 vezes x, porque o x a gente não sabe, certo? Vai ficar 10 vezes 7 dá 70, então 85 igual a 70 vezes x. O 70 está multiplicando, o x passa para o outro lado dividindo, vai ficar x igual a 85 dividido por 70, ou seja, o nosso x vai ficar com 1,21. E a caixa, pessoal, tem que ter no mínimo, tá? 1,21. Concorda comigo? Ou seja, para ter a capacidade mínima de 85, ele quer pagar o mais barato. Serve ele ter a medida de 1 de altura? Não, porque não vai ser suficiente. E a de 2? A de 2 é a mais próxima. Portanto, a alternativa correta nessa questão é a letra B de bola, número 2. Tá bom? É assim que a gente faz esse tipo de questão. Essa questão era mais difícil mesmo, mas algumas são assim mesmo, tá? Questão 55. O proprietário de certa lanchonete, como forma de incentivo aos seus funcionários, decidiu dividir entre eles a parte do lucro obtido em determinado dia da semana. O valor de 660 e será dividido da seguinte forma. Os 2 funcionários mais novos receberão o mesmo valor e o funcionário mais antigo o dobro da quantidade recebida por cada um. Qual será o valor que o funcionário mais antigo irá receber? Então é só a gente pensar. Quanto que cada funcionário antigo vai receber? X cada um, né? Mas são 2 funcionários, então é X mais X. O mais velho vai receber o quanto? O dobro de cada um, ou seja, 2x. E a gente sabe que então tudo isso, somando os 3, vai dar quanto, pessoal? R$660. Então vai ficar 2x mais x igual a 660. No total vai ficar 4x igual a 660. 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X igual a 660 dividido por 4, que vai ficar x igual a 165. Agora a gente vai pegar esse 165 e vai substituir na fórmula do trabalhador mais velho, ou seja, 2x, né? Então vai ficar 2 vezes 165, que vai dar o total aí de R$330. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Questão 56. Um supermercado comercializa uma marca de papel higiênico em 4 embalagens, com as seguintes metragens. Então você tem cada embalagem, você tem o número de rolos, a quantidade de metros e o valor, tá bom? Isso nas 4. O cliente pretende comprar a embalagem no qual o preço por metro quadrado, o metro de papel higiênico, seja o menor possível. Nas condições apresentadas, qual embalagem o cliente deverá
adquirir. Então, vamos lá fazer, tá? Na primeira, pessoal, a gente sempre vai pegar o preço e vai dividir por número de metros. Então, 17,28 dividido por 8 vezes 60, que vai dar o valor de 0,036. No segundo, 18 dividido por 12 vezes 50, que vai dar 18 dividido por 650, que vai dar 0,024. No terceiro, vai ficar 10,28 dividido por 16 vezes 20, que vai dar 0,034. E no terceiro, 23,04 dividido por 25 vezes 30, que vai dar 0,030. Portanto, pessoal, o mais barato foi a segunda embalagem, tá bom? Então, a alternativa correta da questão 56 só pode ser a B, de polar. Então, agora vamos para a questão 57. Uma confecção vende camisetas por R$30 cada peça. Oferece um desconto de 20% sobre este preço a uma loja que compra em grande quantidade. Esta loja revende as camisetas pelo preço de R$50 cada. Na última remessa, porém, o desconto oferecido pela confecção foi de 5% sobre o preço de cada camiseta. O lojista, visando manter o que lucrava em cada peça anteriormente, deverá reajustar o preço da revenda. Com base nas condições apresentadas, qual deve ser o novo preço da revenda em real de cada camiseta? Então vamos pensar um pouquinho, tá? Qual que é o preço de venda original, pessoal? R$30. A loja, geralmente, ela vai comprar com 20% de desconto, segundo o nosso texto. Ou seja, qual é o valor que ele compra? 20% de R$30. Se você não conseguiu fazer de cabeça, é só multiplicar por 0,20 que você vai chegar lá, tá? Mas o valor final, né, daquela compra é de R$24. Beleza. Qual o preço de revenda, pessoal? Segundo o próprio texto, não precisa fazer conta, é de R$50. E aí eu te pergunto, qual que é o lucro? Pensa, se ele vende por 50 e compra por 24, o lucro é de R$26. E aí ele quer manter o lucro na segunda parte, beleza? Então ele vai ter que lucrar 26. Só que na segunda vez que ele vai comprar, o desconto já não é de 20%, é de 5%. Portanto, 5%, ou seja, 0,05 vezes 30 vai dar um outro valor, tá? Vai dar R$1,50. Portanto, a loja ela não vai mais comprar por R$24, vai comprar por R$28,50. Ora, se ela quer manter o lucro de R$26, então ela simplesmente vai somar os 26 ao valor de R$28,50. Somando os dois, vai dar o valor final de R$54,50. Portanto, a questão correta do reajuste de preço na questão 57 é a letra D de dado, 54,50. Questão 58, interpretação pura de texto. Em uma gincana escolar, as equipes participam de um torneio de perguntas e respostas. São apresentadas 20 perguntas para cada equipe. Agora, presta atenção e anota no seu caderno. A cada pergunta, senão você vai se perder, tá? A cada pergunta respondida corretamente, a equipe recebe 3 pontos. Para cada pergunta cuja resposta estiver errada, perde 2. Perde. Esse é o segredo para você não errar essa questão. E para cada pergunta não respondida, também vai perder 1 ponto. Tá bom? E aí ele fala que as letras são representadas pela letra C, E e N. Ora, presta atenção. Se cada resposta certa ele ganha 3, então é 3C. Por cada errada, ele perde 2, então é menos, porque tem que descontar. Então é menos 2E. Se para cada que ela não responde, ela está perdendo 1, ou seja, menos 1N. Aí, turma, não tem nenhuma que não tem. Não, se só está N, é a mesma coisa que 1, ok? O número não aparece, mas é como se tivesse. Portanto, a alternativa correta, pessoal, é aquela que representa a letra A de amor. 3C menos 2E menos N. Tá bom? Ok? Por quê? Se ele erra ou se ele não responde, ele vai perder. Por isso, menos. Beleza? Estamos quase lá. Questão 59. 4 lojas que vendem roupas por atacado apresentam os seguintes anúncios. E aí, cada loja tem os seus descontos ali e tal. Beleza. O cliente deseja adquirir 5 peças de um produto que é comercializado por toda essa loja. E esse cliente pagará qual que ela vai pagar menos, se ele quer levar 5 produtos. Então, pensa um pouquinho. Para acertar essa questão, pessoal, inventa um valor. Inventa o valor, não importa. Por exemplo, faz de conta que uma peça sua custa R$10, tá bom? Só que não esquecem, são 5 peças,
tá bom? Então, na primeira loja, se ele levar 5 peças e pagar 4, e cada uma custar 10, quanto que ele vai pagar no total? R$ 40. Na loja 2, a partir da segunda peça, 15% de desconto de cada peça. Ou seja, se cada uma custar 10 e a partir da segunda a gente for descontar R$ 1,50, ou no total a gente vai descontar R$ 6, porque só a partir da segunda peça, a primeira ainda não. Ou seja, o valor total é de R$ 44. Opa, ficou mais cara. Na loja 3, 10% de desconto por peça, ou seja, R$ 1 de desconto em cada uma. São 5 peças, R$ 5 de desconto, ou seja, R$ 45. Ficou mais caro ainda. E na terceira, a partir da quarta peça, 40% de desconto. Ou seja, R$ 4 de desconto na quarta peça e R$ 4 de desconto na quinta peça, ou seja, R$ 8. Valor final, 42. E ficou mais cara que a primeira. Portanto, a mais barata nesse nosso exemplo, né, será na loja número 1. Tá? R$ 40, né, com esse exemplo que a gente fez. Alternativa correta, letra A de amor. Pessoal, isso é um artifício para vocês responderem a questão, tá? Questão número 60. Para comprar uma televisão, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, Felipe fez uma pesquisa no comércio e observou que o preço do micro-ondas era 1/4 do preço da televisão. Então, olha, já vamos pensar aqui. Quanto que é o preço da televisão? É X? A gente não sabe, tá? Mas quanto que é o preço do micro-ondas? É 1/4 dele, ou seja, X dividido por 4, ok? Porque é o valor do micro-ondas dividido por 4, que é 1/4, beleza? A máquina de lavar custava R$ 100 a menos do que a televisão, ou seja, X, que é o preço da televisão, menos 100, tá? Com R$ 2.600, Felipe comprou os 3 produtos, ou seja, sem troco. Ou seja, tudo isso igual a 2.600. Se tivesse troco, a gente ia ter que pôr menos e o valor, tá bom? A equação algébrica oferece como resultado o valor pago pela TV então é x mais x sobre 4 mais x menos 100. É só você ler o enunciado e substituir o valor da televisão, supostamente, por x, tá? E seguir o enunciado, que vai dar a letra D de dado, na questão número 60. Pessoal, encerramos por aqui a nossa correção da prova do Ensejo 2019, do seu Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Espero que possa ter ajudado vocês nessa resolução. Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, olha, escreve aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar o like, de curtir, de compartilhar ao máximo possível para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Se você gostou, faz o seu comentário. Qualquer dúvida, é só falar comigo. O meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Boa sorte na sua prova, bem seja, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima.